A ideia, então, gente, aqui é falar rapidamente, no tempo que me é dado, sobre mulheres na medievalidade cristã, entre a sacralidade e a demonização. Para isso, eu trouxe algumas imagens, na verdade, só para que a gente possa fazer alguns comparativos com relação a esse imaginário. Então, é importante a gente verificar algumas questões. Primeiro, na Idade Média, nós vamos ter duas figuras construídas desta mulher, e ela vai girar em torno de Eva e de Maria, mãe de Jesus. Essas seriam as duas imagens, assim, que serão adotadas por parte da igreja para definir e para nortear esse caráter feminino, digamos assim, neste período. Tá? Então, nós temos, por um lado, a mãe do Messias, a mãe do Cristo, e nós temos, por outro lado, Eva e todo o desencadear de eventos que levam à queda do homem. Então, esses dois elementos vão nortear a construção de uma ideia, de um pensamento que vai ser utilizado politicamente também pela própria sociedade medieval, e nós vamos tentar, nesse tempo, falar rapidamente a respeito disso, usando alguns exemplos que confirmam a regra. Então, separei 4 tópicos bastante sucintos e rápidos aqui para que a gente possa analisar esse elemento, esse assunto nessa pauta, que fala sobre o próprio silêncio da pesquisa histórica a respeito do tema. Depois, falando sobre Eva e a demonização da mulher, o culto a Maria e a sacralização da mulher, e, por fim, 2 exemplos que confirmam a regra, as Joanas. Vamos falar de 2 Joanas medievais aí para fechar com exemplos a nossa explanação. Então, rapidamente, eu acho que é interessante a gente falar sobre o silêncio da pesquisa historiográfica no sentido de grupos como as mulheres, por exemplo. Nós temos, até a virada do século XIX, uma tendência de produção de pesquisas e de estudos historiográficos e históricos pautados na ideia do positivismo. O positivismo é aquela linha de raciocínio que fala sobre um futuro glorioso para a humanidade, para esse Ocidente e tudo mais. Daí vem a ideia de ordem e progresso que está estampada em nossa bandeira, ou seja, sempre a humanidade caminhará rumo a um futuro glorioso, brilhante, maravilhoso. Ao longo do século XX se percebe que essa teoria ela não se concretiza, porque nós vamos ter uma série de eventos que vão contra essa ideia positivista, por exemplo, o próprio advento de 2 guerras mundiais, o desenvolvimento de armas de destruição em massa através das bombas atômicas e uma série de outros fatores que vão desencadeando aquilo que alguns pesquisadores e pensadores chamam de pós-modernidade. Então, quando nós temos o advento do século XX e todo esse contexto conturbado, nós vamos ter algumas maneiras de se enxergar a história diferentes do que se fez de maneira geral. Essa visão positivista da história vai privilegiar a grande história, por exemplo, a história política, a história econômica, a história dos reis, a história dos imperadores. Então, ela vai ser uma história essencialmente masculina, no sentido de abordar essa questão de uma grande história nos eixos públicos da vida social desse Ocidente. A partir desse século XX, com essa gradativa quebra dessa ideia de um positivismo que nos leve a um futuro majestoso, nós vamos ter outras maneiras de enxergar a história. E isso passa pela própria ideia de que documentos podem ser usados que até então nós não utilizávamos. Até então, um documento histórico seria um documento oficial, um documento de governo. A partir da escola dos Anali, de outros movimentos que vão surgindo nesse século XX, outras fontes históricas começam a ser consideradas como documentos. A própria arquitetura, para o pessoal de história da igreja medieval, a gente analisou aqui a arquitetura gótica, a arquitetura românica,
a própria ideia da arte, né, as pinturas, tudo isso começa a ser visto como documento histórico e abre um leque muito grande para novas maneiras de se enxergar a história e poder dar voz para grupos que até então você não tinha essa ideia. Então, acho que isso é interessante pontuar isso, porque a própria produção histórica ela acaba sendo um fruto do contexto do seu tempo. Como ninguém falava a respeito desses movimentos, a respeito dessa história das mulheres nesse período, nós vamos ver um crescimento de pesquisas, dissertações e teses sobre a história das mulheres, de maneira especial a partir da segunda metade do século XX. Então é importante pontuar que a própria pesquisa acadêmica ela acaba sendo movida, de certa forma, pelos anseios e interesses do contexto no qual ela está introduzida, tá bom? Enfim, vamos lá então para a questão de Eva e a demonização feminina. Muitos ambientes acabam trazendo essa ideia de que a mulher ela é perigosa no sentido de ter essa facilidade de vínculo, na verdade, com a serpente do Jardim do Éden. A ideia que se propaga ao longo desses primeiros séculos aí de cristianismo, ao longo do primeiro milênio, e vamos caminhando aí por volta do século XV até, nós vamos perceber que há uma construção, e é discutível se essa construção ela é voluntária ou não, por parte tanto da sociedade quanto da própria igreja, que vai colaborar e vai ratificar essa construção de que a mulher é perigosa no sentido de ter esse vínculo mais próximo com o mal. Como a gente pode perceber e entender isso? De certa forma, os modelos, né, dessa sociedade no século I, o professor Rogério falou um pouco a respeito do ambiente lá no século VI a.C., mas quando a gente chega aqui, pensando no ambiente público, as mulheres, tanto na sociedade grega quanto romana, e se pegarmos também um berço do cristianismo judaico, nesse ambiente público de participação, isso não vai acontecer de maneira tão clara. Então, nesse sentido, a mulher nesse período não era considerada igual ao homem e vai ter toda uma construção em cima dessa ideia ao longo desse cristianismo. Esse discurso acaba sendo endossado pela igreja, através dessa figura de Eva, como a principal responsável pela queda do homem. Existirão discursos dissonantes? Sim, com certeza. Podemos citar, por exemplo, a análise de Tomás de Aquino, lá no século XIII, que vai apontar para a ideia de igualdade numa análise exegética do osso da costela do homem, né? Não foi nem do pé nem da cabeça, mas extraído do osso da costela, considerando igualdade. Outros, porventura, vão trazer a ideia de que o osso da costela, por ser um osso curvo, ele mostra uma predisposição nesse desvio da fé cristã por parte de grande número de mulheres. Então, existem diferentes maneiras de se enxergar essa questão neste período. Nós podemos falar um pouco também sobre a bruxaria, e que eu considero um confronto cristão em territórios pagãos, e nós trouxe aqui uma retratação de Goya, o Sabá das Bruxas, de 1798, já é um período bastante posterior, mas só para ilustrar aqui o nosso contexto, né? Esse processo de cristianização dos povos bárbaros após a romanização da igreja vai nos mostrar um pouco essa questão. Então, na medida em que, após a romanização, então existe uma parte desse Mediterrâneo latino, digamos assim, que está cristianizado, e territórios bárbaros, entre aspas, que correspondem àqueles que não são cristianizados. E quando existe uma prática, uma cosmovisão, uma cultura local que é desconhecida para essa igreja, muitos com contato com a natureza e tudo mais. Então, toda essa cultura pagã, não cristã, acaba sendo utilizada como contraponto para esse cristianismo considerado como bruxaria ou como práticas pagãs que são condenadas pela igreja. Quando a gente fala de Baixa Idade Média, século XII e XIII,
nós vamos ter uma revisitação de heresias da igreja primitiva, e nesse sentido, nós vamos ter uma nova interpretação dessas heresias, e também, no fim das contas, essas heresias medievais vão desencadear o processo de Inquisição. Então, só para que a gente possa pontuar um pouco, e geralmente a ideia, né, uma rememoração da ideia das sacerdotisas gregas, até que o professor Rogério trouxe, aqui nesse ambiente acaba sendo atribuída a essas sacerdotisas aqui, celtas e tudo mais, que acabam trazendo esse ambiente pagão e essa proximidade com o demônio. É muito interessante a gente pontuar a construção da própria imagem de Satanás ao longo da história da igreja. Nós pensarmos que no início dessa igreja ele não tinha forma, ele não era pintado, nem era descrito, e isso vai acontecendo ao longo dessa cristianização, dessa futura Europa, que esse Satanás, né, ele vai adquirindo partes dos corpos das deidades locais, desses pagãos com os quais a igreja vai mantendo contato ao longo da história. Nós podemos falar os pés ali de bode de Pan, podemos falar do tridente de Poseidon, por exemplo, enfim, nós podemos acompanhar a construção de uma imagem que acaba sendo didática e, de certa forma, universal, que vai tocando diversos cultos que acontecem ao redor dessa igreja tardo-antiga e medieval também. E aí nós vamos para a questão da sacralidade de Maria. O culto a Maria vai ser intensificado a partir do século XIII, e nós podemos acompanhar, através do contexto, a razão desse culto a Maria ser exaltado e disseminado nesse período ao longo do tempo. A grande questão aqui é que nós vamos ver nesse século XIII um aumento das mulheres nos mosteiros e conventos, né? Nós vamos perceber esse aumento. O que vai acontecer aqui? Nós temos uma mudança social, conforme o feudalismo vai se estruturando, e nós temos toda a ideia de herança, de vínculos familiares, de casamentos e tudo mais. Toda essa mecânica muito complexa começa a ameaçar a hegemonia de certos senhores feudais, no sentido de que uma filha acaba sendo um elemento frágil, um elo frágil nessa corrente, porque ela será dada a casamento a alguém, e isso no futuro pode enfraquecer ali o senhorio daquele lugar. O próprio envio das filhas para os mosteiros e para os conventos, mosteiros femininos e os conventos, acabam gerando o conceito de casamento com Cristo, né? E dessa forma, como está casado com Cristo nesse ambiente eclesiástico, não existe essa questão de oferecer o dote, o casamento, partilha de terras e tudo mais. Essa mulher enclausurada, essa religiosa, que geralmente faz parte da aristocracia, não é qualquer mulher, como disse a professora Cida na sua fala no primeiro dia, a admiração masculina por parte dessa mulher vem justamente da questão da reclusão, da questão da penitência e do tempo religioso que ela tem. Nós vamos encontrar algumas mulheres que vão sair dessas barreiras. Nós vemos que a voz das mulheres nesse período é bastante limitada, mas mesmo assim existe aquelas que conseguem romper essas barreiras e cumprir o seu papel de maneira esplêndida, não muito diferente do que nós temos visto nos nossos dias também. Para fechar minha fala, eu trouxe aqui duas exceções que comprovam a regra, as duas Joanas, a Joana d'Arc e a lenda da papisa Joana, que também nos ajudam a compreender um pouco essa questão. Joana d'Arc é uma guerreira, né, que ela tem um vínculo, um elo muito místico, no sentido de que ela comunica visões que ela tem com Santa Catarina, com outras mulheres, a voz do próprio arcanjo. Então ela diz que tem todo um contexto de visões, e essa mística está muito presente nesse ambiente medieval. A gente está falando aqui do século XV, já 1412, o ano de nascimento dela, falece com 19 anos de idade. Então ela acaba sendo enviada pelo rei que não foi coroado, o rei francês, Carlos VII,
e ela consegue vencer algumas batalhas, e isso eleva o moral das tropas francesas durante a Guerra dos 100 Anos e coloca ela como uma heroína de guerra. Algumas batalhas depois a França acaba sendo derrotada pela Inglaterra, Joana vai ser capturada pelos ingleses, vai ser entregue a um tribunal cristão na Inglaterra, lá ela será condenada e será queimada aos 19 anos. Em 1909, muito tempo depois, ela vai ser beatificada e em 1900 e alguma coisa ela será canonizada. Então, assim, sempre o tempo de maturação, de reconhecimento dessas mulheres, ele demora bastante nesse contexto, né? Até hoje é uma heroína, ela é uma das 8 padroeiras da França, e, enfim. Então mostra que ela, enquanto ela serviu os interesses tanto da igreja quanto do Estado, ela acaba tendo uma preponderância, no sentido que ela acaba perdendo essas batalhas, perde um pouco esse prestígio, é capturada e queimada na Inquisição, grande parte por causa das visões que ela dizia ter. E para finalizar, a lenda da papisa Joana, que também vai aparecer no século XIII, mas é uma lenda mais antiga, né? Cronistas começam a falar dessa história 300 anos depois de quando ela poderia ter acontecido, né? Essa papisa acaba... é a lenda, né, de Joana, que vai adotar esse nome, e vai ser tão brilhante no seu discurso que vai impressionar todos, e ela vem vestida de homem para ser ouvida, né, vestida como monge, e ela é tão brilhante, os cardeais e todos, a liderança, a hierarquia dessa igreja acaba sendo hipnotizado, digamos assim, por esse conhecimento, que ela será, de maneira unânime, eleita como papa. Então ela consegue manter, né, o seu disfarce por 2 ou 3 anos, até que, em virtude de um romance que ela vai ter com um chefe da guarda, ela engravida, e em uma procissão ela daria à luz próximo ao Coliseu, ali nas ruas de Roma, à frente de todo o povo. E a partir desse fato, desse evento, ela seria apedrejada até a morte depois, porque todos os cronistas que narram essa história vão apontar que o trono de Pedro teria sido profanado por ela. Hoje nenhum historiador, a maioria dos pesquisadores tem a certeza de que isso é uma lenda, mas as lendas também nos ajudam a compreender um pouco do contexto no qual ele está sendo escrito. Estamos falando aqui de século XIII, o momento que muitos falam e falam a respeito de uma revolução, de uma reforma da Idade Média, né, onde nós vamos ter mulheres que vão se destacar nesse ambiente religioso também. Cito aqui, por exemplo, Catarina de Siena, que vai ser considerada também em 1929 doutora da Igreja, então é sempre alguns séculos depois da sua atuação, não é? Então é um pouco para a gente perceber um pouco as nuances entre uma sacralidade e essa demonização da mulher nesse período, que tem elementos tanto políticos como sociais, culturais e religiosos também embutidos nesse contexto todo. Por isso que eu sempre digo que a Idade Média é um período tão rico para ser estudado, e quando a gente analisa, nós vemos que talvez, e essa é a provocação, as coisas não tenham mudado tanto como a gente acredita que tenha mudado. Se nós analisarmos os índices de feminicídio no Brasil em 2020, nós vamos ver que talvez os ecos disso que nós estamos falando aqui ainda nos assombrem, e nós estamos aqui nessa noite justamente para discutir e para ajudarmos a que essas situações que muitas vezes nos entristecem, elas possam mudar, né, e que as próximas gerações possam ter uma sociedade mais igualitária em todos os níveis. É isso, gente.